Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sinais analógicos. Temos sinais de entrada analógicos, sinais de saída analógico, assim como digitais. A gente pode observar que tem vários vídeos que eu fiz sobre sinais digitais e agora eu vou começar sobre sinais analógicos. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: os sinais digitais ele assume dois estados. Isso não vai mudar. Ou é zero, ou é um, ou é ligado, ou é desligado. Já o sinal analógico, ele tem uma variação. Então a gente vai trabalhar com itens variáveis, entendeu? Quais são os tipos de item variável? Um transmissor de nível, um sensor de leitura de pressão. Então, poxa, esse sensor ele vai me trazer de 0 a 12 bar, de 0 a 6 bar. Então, ele está me trazendo a pressão ali, né, que está tendo. O que mais? Uma válvula moduladora, entendeu? Tudo isso é característica de sinais analógicos, entendeu? Vamos continuar aqui então. Normalmente tem vários tipos de sinais analógicos, então a gente pode ter um exemplo principais, que é de 4 a 20 mA e de 0 a 10 volts, ou de 0 a 20 mA, tá bom? E tem outros de 0 a 5 volts, de menos 5 a mais 5 volts, só que o principal são esses dois aqui que a gente observa. Esse e de 0 a 20 mA também, tá? É, Esse ponto aqui é principal, porque dependendo da tensão que você manda, ele pode afetar, tá? Então pode afetar por ruídos, interferências externas, que alteram a forma do sinal. Então, dependendo da tensão, se a tensão de entrada no meu sinal analógico é de 0 a 10 volts, ele pode ter ruídos. Se ele é de 4 a 20 mA, ele pode ser um pouco mais preciso, entendeu? Então isso vai depender do teu projeto e da situação que você vai atuar. Por exemplo, eu já vi vários sinais de 0 a 10 volts e de 4 a 20 mA e todos atendem dependendo da situação, beleza? Então vamos por exemplo aqui simples. Se eu estou em 0 volts, está chegando um sinal na entrada do meu CLP de 0 volts na minha entrada analógica. Qual representação que ele faz para mim? Que se está 0 volts, ele está a 0 graus. Se está 10 volts, ele está a 100 graus. Então lá no soft do CLP, o que que ele definiu? A minha escala que eu quero trabalhar, que é de 0 a 10 volts na entrada do CLP, a tensão que está entrando. E lá no meu programa ele botou a escala que ele quer trabalhar. Cara, o sensor de temperatura eu quero que ele me dê um valor de 0 a 100. Um termopar, entendeu? Então ele me dá esse valor. E 5 volts, como é metade de 10, ele vai ser 50 graus. Tá? Bem simples, bem fácil. Lembrando, pessoal, entrada analógica a gente vai trabalhar com variação. Tenham isso em mente. Variação, valores variáveis. Beleza? Então vamos dar uma olhada no nosso programa, tá? Isso aqui foi só uma introdução e vamos dar uma olhada no nosso programinha. Já tenho aqui, eu dei um exemplo, um sistema analógico, um sensor de pressão. Então a gente está falando de entradas analógicas. O que são dispositivos de entrada, cara? Sensor, botão, é... isso daí, botão a gente envolve digital, entendeu? Mas vamos dizer, quando a gente trabalha de analógico, então vamos dizer, um sensor de temperatura, um termopar, um transmissor de nível. Então pronto, isso daí são exemplos de entradas analógicas, tá bom? É, E entre outros. Então vamos lá. O sistema analógico com sensor de pressão de 0 a 6 bar, o valor mínimo 0 bar, lembra que eu falei para vocês, está entrando 0 na entrada, ele está me mandando zero, o valor mínimo. Se ele está entrando o máximo, ele está mandando 20 mA ou 10 volts. Então, dependendo do transmissor de tensão, dependendo do sensor,
Qual é a atenção que ele vai mandar? Ele pode mandar essa alimentação aqui, ó. Essa aqui é a alimentação que vai entrar na entrada do nosso CLP. Ele pode ser de 4 a 20 mA, de 0 a 20 mA ou de 0 a 10 volts, como a gente visualizou lá, né? 10 volts. Beleza? Então, isso daqui vai definir qual é a escala que ele vai me mandar lá dentro é, do meu dispositivo, da minha entrada na loja, tá bom? E aqui a gente botou bem específico, dispositivo de entrada do CLP, certo? Então, como a gente vai fazer isso? Existem blocos específicos para a gente calcular essa entrada analógica. Esses blocos específicos a gente usa as conversões operacionais, que é o Scale e o Normal X. Só que a gente não vai utilizar eles agora, a gente vai fazer primeiro do modo convencional aqui, porque nem sempre você vai ter esses dois blocos. Exemplo, se você tiver um S7300, um CLP da Rock ou outro CLP que não tenha essa escala, você tem que saber fazer esse cálculo. Ou você vai precisar fazer um cálculo na emergência, qual bloco você vai ter que utilizar para obter um resultado igual a esse aqui, entendeu? Esses daqui são padrões utilizados na Siemens, no caso do Tia Portal. Então vamos no software da Siemens, no caso. Então vamos dar um início aqui. Então temos um, um sensor, certo? Que faz a leitura de 0 a 6 bar. Então, para a gente entender primeiro, vamos ver nas nossas configurações qual é a leitura do meu CLP. O meu CLP, estou usando esse modelo DC 1112, 1211C, então a gente vai verificar aqui na lateral. Puxando para cá, o que que a gente tem aqui? A gente tem as nossas entradas digitais e temos entradas analógicas. Repara que a entrada analógica, ele não vai usar um bit e nem um byte, ele vai utilizar uma word. Então o que que ele está me dizendo bem aqui? Nas entradas analógicas, aqui ó, aí, que no físico da gente, aqui no nosso controlador aqui, ele usa entradas analógicas. Vamos fechar aqui o programa aqui por enquanto para a gente dar um zoom. Vamos bem aqui, ó, você vai entender. Então, a gente vai usar AI. Então, AI significa 64, 65. Lembra, pessoal? 64, 65. Tá usando uma word, certo? Então ele tá usando 2 bytes. Aí começa o outro de 67, 67, 68. Então ele está usando 2 bytes aqui também, beleza? Então ele utiliza 2 bytes que forma uma word, tá? Sempre vai ser usado o word aí, tá? A maioria das vezes em entradas analógicas e saídas também. Então vamos voltar para o nosso exercício aqui e é o seguinte: a gente tem o nosso sensor que é de 0 a 6 bar, então vamos transformar. Outro detalhe muito importante, padrão da Siemens. Padrão da Siemens, o nosso CLP ele não consegue ler de 0 a 20 mA e nem de 4 a 20 mA. Como assim? Tu acabou de falar que na entrada chega esse valor ou de 0 a 10 volts. Como é que o nosso CLP não consegue fazer essa leitura? Aí que vem uma diferença entre o valor de tensão que está chegando na entrada e o valor que está sendo lido no soft. O que que ele lê aqui no soft? O padrão da Siemens ele vai ler de 0 a 27.648. Então esse valor aqui dentro do TIA Portal, tirado do modo leitura aqui,
Esse valor de 4 a 20 mA ou de 0 a 10 volts, ele vai equivaler no meu soft, no meu programa de 0 a 27.468, aonde que esse valor equivale a esse valor vai valer esse valor vai valer a esse. Então, miliampere, né? Miliampere. Oxe. Beleza? É a mesma coisa isso daqui, ó. Ó, 0 a 10 volts, miliampere. Aonde aqui eu tô falando do soft do Tia Portal, onde a gente está usando o exemplo aqui no soft da gente, do Tia, e aqui estamos falando de valor de tensão na entrada do CLP, beleza? O valor de tensão na entrada do nosso CLP, ó, certo? Então a gente tem que ter isso em mente. Então eu sei que 0 é 4, pode ser de 4, ou 0 pode ser de 0 e 27.468 pode ser de 20 mA e 27.468 vai ser de 10 volts. Lembrando, como a gente está sem entradas aqui, entradas de I/O, estamos usando nossa própria CPU aqui como exemplo, ela vai ser de 0 a 10 volts, beleza? Não existe variação analógica na CPU de 4 a 20 mA, só de 0 a 10 volts. Teria se a gente utilizasse entradas de I/O aqui no nosso lado direito, certo? Entradas de I/O é utilizado, é adicionado no lado direito. Conexões, tá aqui, tá vendo esses slots aqui, como redes, entrada de MPA, entrada RS485, serial, é tudo pro lado esquerdo, tá? Então vamos lá. Vamos começar primeiro transformando o nosso número, então, de inteiro para real, pois a gente está fazendo uma leitura de número inteiro. Então a gente vai fazer uma conversão. Como é que a gente vai fazer essa conversão de inteiro para real? É simples, vamos em conversion, operação, e a gente vai usar esse bloco aqui, ó, convert, certo? E o que que a gente está mudando? A gente está mudando de inteiro para real. O que que significa int? Inteiro, certo? Mas tem uma diferença de inteiro com sinal e inteiro sem sinal. Esse aqui é um inteiro com sinal, tá bom? Isso aqui é um duplo inteiro. Então, duplo inteiro com sinal. Pode ser sinal positivo ou negativo, tá? O sint ou o dint já é sem sinal, só com é, só do positivo para cima, tá? Então vamos lá. Sabendo que a nossa escala máxima, tá, é 27.468, ele está inteiro. E eu quero que ele passe aqui como real. Então vamos botar nossa uma variável que é valor real. Vamos botar um hashtag ou jogo da velha, como vocês gostam de chamar, e vamos definir o tag. Vamos botar como local temp real. Então, nós criamos essa variável. Cara, como é que eu sei onde está essa variável? Se a gente puxar para cá, ó, essa variável ela já está aqui, ó, valor real, tá? Então, nosso valor real está aqui, que eu botei o valor máximo já. Mas é daqui que vai vir a variação. Valor real e vamos fazer uma divisão matemática aqui, simples, que está em matemática functions, que é função, né? Div.
aonde a gente vai botar o nosso valor real, que é o valor que estamos querendo, para o valor desejado. Então vamos dividir o valor que está aqui, que é o valor real, pelo valor máximo, que é 20.468 também. Só que repara que esse valor aqui ele já me dá em real, esse valor já está em real. Então esse resultado daqui vai ser dividido por esse. E vamos fazer outra variável, que vai ser valor real 02. Você fica à vontade para escolher o nome, sabe? Eu estou só botando aqui. Local temp certinho. Repara que ela já apareceu aqui de volta. A real temp. E vamos fazer uma multiplicação agora. O que é essa multiplicação? Essa multiplicação a gente vai definir a escala que vamos botar aqui, tá? Qual é a escala que eu quero? Eu vou botar o meu valor real, que é o resultado dessa divisão, aqui. Deixa eu copiar, Ctrl C, Ctrl V, tá? Bem simples. Ele já me dá a escala aqui que ele já identificou que é um valor real. E eu vou botar a minha escala. Pessoal, aqui que a gente vai definir o que eu quero. Se eu tenho um sensor de 0 a 6 bar, ou eu estou trabalhando com 0 a 6 bar, uma pressão de 0 a 6. É essa que vai ser a minha escala. Se eu tenho de 0 a 100, eu tenho um tanque, de 0 a 100, aqui já não vai ser bar, né? Aqui vai ser outra unidade de medida, que é volume. Então, de 0 a 100%, opa, eu estou trabalhando a escala de 0 a 100%. Ah, não, mas eu estou de 0 a 6 bar, trabalhando com pressão. 0 a 6 bar. Então aqui vai ser 0 a 6. Se fosse volume de 0 a 100, se fosse um tanque, se fosse um sensor de temperatura de 0 a 500 graus Celsius, ou de 0 a 100 graus Celsius, e assim vai. Aqui você vai especificar qual é a sua necessidade, tá bom? E vamos botar uma memória que é IW250. Que memória é esse? Essa memória vai ser a memória final, tá? Por que ele não aceitou aqui, ó? Aí tem um grande erro aqui que eu mesmo errei. Eu botei MW250. Só que ele está trabalhando em real. Real a gente não usa uma word, a gente usa uma double word. Beleza? MD250. Olha como ele já aceitou, tá? Então a gente vai botar aqui como valor final. Valor final. Ou vamos botar aqui a pressão. Que é a pressão, né? Que tá de 0 a 6 bar. Então, beleza. Certo? Vamos fazer um download aqui, ó. Pra gente ter um entendimento. Fazer um download. Vamos compilar também. Pra ver se está certinho. A gente compila, ó. Tá tudo certinho. Certo? Vamos botar em online. Beleza, o que que aconteceu aqui? Um detalhe importante, ele não ficou online. Por quê? Porque essa FC que eu criei, eu não joguei na OB1 principal. Isso daqui já é um detalhe lá que eu já passei nas minhas videoaulas anterior, que sempre temos que jogar na OB1 principal, que é a OB de leitura, é a OB que faz o ciclo de scan. Então, entrada analógica, joguei para cá, faço um outro download, tá? E alguém sabe por que ele está dando esse aviso ali? Porque eu não tinha jogado na minha OB principal, tá? Vamos ver se ela vai aceitar aqui. Aceitou, tá? Então vamos lá, galera. Por aqui de cara, a gente já tira o resultado. Se eu boto 27.468, ele está me transformando para real. Concorda comigo? Ele transformou para real. Esse valor em real,
ele me deu um resultado, que esse resultado, olha, ele me deu multiplicado pelo valor que deu 6. O que ele está me dizendo? Que a pressão está em 6 bar. Agora vamos botar esse valor aqui, vamos botar na calculadora. Quanto é que é esse valor dividido por 2? 13.734. Vamos botar esse valor e vamos fazer um download. 13.700. 13.734. Botei o ponto lá, não pode botar ponto, esqueci. Aqui, que ele dá um ponto, fechou. Botei metade do valor, tá? Metade do valor de 6 é 3 bar, tá bom? Então aqui é o valor que está saindo da pressão, entendeu? Então essa memória eu posso jogar na minha IHM, eu posso jogar no meu supervisório, eu posso jogar de alguma forma, poxa, tá em 3 bar. Cara, tá saindo esse valor em 3 bar, entendeu? Ah, eu quero um menor, que é de zero. Se eu zerar aqui, ele vai zerar, né? Agora se eu botar 2.000, pronto, 2.000. Valor baixinho. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Ó, 0,43, então tá um valor bem baixinho mesmo, entendeu? Não tá dando nenhum bar, né, de pressão aqui, não tá dando. Vamos botar 6.000. Ó, já deu 1 bar e 31 por aí, 1,31. Lembrando, pessoal, aqui vai a entrada, o sinal do meu sensor que eu botei lá, por exemplo, a nossa entrada é IW64, lembra? Lá no nosso físico que a gente visualizou lá no CLP. Então, se eu vim aqui no meu CLP aqui, ó, device configuração. Então vai ser essa entrada aqui que você vai configurar na entrada do seu CLP, IW64. E esse valor aqui que eu vou jogar aqui, ó, IW64, tá? E vamos dizer que o sinal do sensor que vai me mandar esse valor. Aqui eu estou só jogando valores para vocês aqui, para saber como é que ele ia ser feito a leitura. Lembrando que o mesmo valor que o sensor vai jogar, ele só vai jogar de 0 a 27.468. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o seu like. Aqui isso aqui é muito utilizado no meio industrial, certo? E é isso. Se inscrevam no canal também, eu agradeço vocês. Valeu!